Jornal do Vovô. A resposta que você esperava. É um jogador que a gente até conversou antes do jogo, né? É um jogador que vem crescendo, é um jogador de velocidade, está com personalidade, confiança. É importante a gente ter um atleta assim, que você tem dois jogadores de velocidade, tanto ele quanto o Gil, o adversário fica difícil, como ficou mesmo com um homem a mais. Ô Sérgio, o que é que você viu de erro no Náutico que você orientou para os seus jogadores para conseguir esse empate com 2-2, um time que estava perdendo por 2-0 com um jogador a menos? Primeiro nós mudamos o posicionamento, né? Trabalhamos com duas linhas de quatro, com dois homens de velocidade pelos lados e fechando o setor de meio quando é o lado contrário e sair com velocidade com o Gil e com o Robinho, né? E a inteligência do Magno, isso fez a diferença dentro do jogo. Jogo de fortes emoções, né, Sérgio? Primeiro tempo muito ruim, segundo tempo com muita dedicação, com muito empenho. Verdade, né? No primeiro tempo realmente muito ruim, a gente também não pode tirar os méritos do Náutico, né? Que se comportou muito bem, mas a gente teve uma atuação muito abaixo daquilo que a gente precisa quando joga com um adversário que ocupa muito espaço dentro do campo de jogo. Então foi um primeiro tempo ruim, tecnicamente falando, né? Não conseguimos prender a bola e quando tentava alguma situação sempre estávamos errando. Já na segunda etapa a gente teve a infelicidade de perder o Anderson com 5 minutos, porém a gente fez duas linhas de quatro, botamos dois jogadores de mais velocidade e aí o time conseguiu trabalhar pelos flancos e a inteligência do Magno, a gente conseguiu buscar o resultado. A gente não vai ter viagem, então a gente deve manter uma base que vem jogando para o jogo quarta-feira. Como é que você avalia Como é que você avalia a situação do Tadeu, Sérgio? Você chegou a conversar com ele porque foi muito vaiado, errou quase tudo que tentou no jogo? Não conversei com o Tadeu. Acho que hoje não é hora de você conversar com o atleta, né? O atleta tem consciência, né, do que fez dentro do campo de jogo. Vamos deixar para segunda-feira, que aí está todo mundo mais de cabeça fria para poder conversar. A importância do elenco, né? Dos jogadores que entraram, o Gil e o Robinho mudaram a história do jogo, mesmo com o jogador a menos. Verdade, e a entrega por parte de todos, né? Todos se entregaram muito dentro do jogo para buscar o resultado, para buscar o empate, isso é importante. Mas também é importante você ter um grupo forte para que você sempre corra atrás de uma situação adversa, mas a gente tem que ter tranquilidade e saber que nós fizemos um bom jogo, né? E ficamos felizes pela recuperação. É um time que tem poder de reação, mas a gente tem que trabalhar para poder melhorar, a gente sabe disso. Agora é impressionante o Magno, né? Quando não pode ajudar com gols, dá com a linda assistência dessa que deu empate para aqui do Ceará. O Magno é um jogador inteligente, a gente sabe, né? E soube aproveitar os dois jogadores de velocidade que tinha do seu lado, né? Com um toque, botou o Gil na cara do gol e conseguimos um empate. Outro importante fator foi a quebra do jejum do Ricardinho em gols de faltas. É mais de um ano que ele não fazia um gol de falta. Aqui o técnico Sérgio Soares. Sabia. Ele lembrou. Mas ele treina bastante, né? Ele treina. Quando você treina, a chance de no jogo acontecer é maior. Sérgio, a gente vê só o que aconteceu no jogo. A entrada dos jogadores com vontade, a mudança que a equipe teve quando estava com 10. Mas houve também uma questão tática, algo que foi passado para que naquele momento o Ceará empreendesse aquela vontade toda e chegasse aos gols de empate, mesmo com um jogador a menos? Não, nós mudamos o posicionamento, né? Com a ausência do Anderson, com o homem a menos, nós tivemos que sair para duas linhas de quatro, mas com dois homens de velocidade pelos lados, né? E fechando o meio. Centralizamos o Magno apenas, com a chegada do Ricardo, com o Magno centralizado e os dois pelos lados, o time cresceu, conseguiu, né, não dar chance para o adversário e ao mesmo tempo criar oportunidades. O que aconteceu até aquele instante? Quem mandou no jogo foi o Náutico. O Náutico jogou em cima daquilo que a gente estava produzindo, ou seja, nada, né? A gente não produziu absolutamente nada, erramos muito, né? E o Náutico jogou em cima do nosso erro e ficava mais com a bola e criava as situações em função de que a gente não conseguia trocar 3 passes ou nem conseguíamos uma situação mais vertical, porque o adversário sempre roubava. Então o adversário, em função disso, foi melhor que nós e foi superior no primeiro tempo. Vamos fazer aqui um contraponto do pensamento geral, né? O Tadeu é um cara trabalhador. Tadeu, enquanto na semana você disse, olha, tem que ter critério, colocar quem está trabalhando. Ele é um cara trabalhador, ele estava trabalhando na semana, ele estava buscando seu espaço, foi por isso que ele foi pro jogo, mas não rendeu. É uma questão tática, é uma questão técnica, como seria a questão? Não, eu não gosto de falar do atleta, né? Eu acho que todo mundo viu, né, que o Tadeu teve dificuldade no campo de jogo, mas a gente sabe o quanto ele trabalha, o quanto ele vem contribuindo. A gente tem que ter calma, né? É um jogador que, porque não teve uma tarde feliz, a gente pode ficar crucificando. Ô Sérgio, como é que você avaliou o empate no final do jogo 2-0? Bom, né? Porque você perdendo 2-0
e com homem a menos, com 5 minutos da segunda etapa, você consegue buscar o resultado, consegue buscar o empate, eu avalio como bom. Porém, a gente sabe que Você pode dizer que pelo jogo por hoje, o Ceará ganhou um ponto, não perdeu dois? não ganhou um ponto, né? Nós estamos perdendo 2-0 e não jogando bem, já que na segunda etapa melhorou, né? Então nós ganhamos um ponto, mas a gente sabe que a gente ainda está longe daquilo que precisa para fazer uma situação onde a gente quer chegar. O time no primeiro tempo pareceu aquele time de começo do campeonato estadual, né? Parece que não estava muito ligado no que era o campeonato estadual. Começou assim, na tua opinião, também não sabendo muito bem o que se está na Série B do Campeonato Brasileiro, Sérgio? Não, a gente não. Temos serviço de atuação, mas é evidente que errou muito, né? Rodou pouco, movimentou pouco, né? Na verdade, nós não produzimos absolutamente nada no primeiro tempo. A primeira etapa foi uma etapa muito ruim, né? Onde tinha um adversário, como todos os outros adversários aqui, vem e joga atrás da linha da bola, só que dessa forma nós não conseguimos prender nenhuma situação, não prendíamos a bola, e aí dava a situação para o adversário, aí o adversário foi superior em cima disso. E a gente sabe que jogando em casa você precisa, né, ter uma movimentação maior, uma intensidade maior, diminuir os espaços do adversário, ou seja, quando perdemos essa bola no ataque, já apertar a marcação, e aí você dificulta para o adversário. No primeiro tempo não fizemos nada disso. Todos contribuíram para a criação, né? O segundo gol, por exemplo, o passe do Ricardinho, né? A questão do Gil, que fez a parte dele, mas o Magno Alves deu um passe ali que ele faz o inesperado, ele faz o diferente. É bom ter um jogador desse no time? É claro, né? O Magno a gente sabe que é inteligente, né? Se todos estiverem atentos, né, e acompanhar o raciocínio do Magno, vai ter outras situações semelhantes, né? Tanto o Magno quanto o Ricardo. Então, o bom é que nós tínhamos jogadores, né, que estavam espertos ali, jogadores rápidos, né? Que no arranque ali sempre levou a vantagem em cima dos zagueiros, e isso fez a diferença, mas eu tenho que ressaltar o empenho de todos. Obrigado. O Campeonato Brasileiro, o pensamento agora volta-se novamente à Copa do Brasil. Você tem o Parnaíba na quarta aí, time considerado um time titular. Você pega aquela rapaziada que jogou lá em Parnaíba e joga aqui na quarta com eles. Bom, a ideia é dar uma mesclada, mas manter a base, né? Nós não vamos ter viagem, né? E o jogo é sábado, 21 horas com o Paraná, a gente joga na quarta, é um tempo bom para você poder recuperar. O Anderson, acredito que você utiliza no jogo da quarta fora, né? Foi expulso no jogo de hoje, né, Sérgio? O Anderson sim, né? Não tem condições de sábado, então quarta-feira estará presente. Essa Série B, você, pelo começo, pelo início que você está observando, muito diferente do que é realmente Série B, do que foi ano passado, Sérgio? Não, eu acho que esse ano os adversários estão jogando de uma forma mais compacta, né? Quando joga fora de casa, dá uma ênfase maior no respeito à marcação, não deixando o adversário jogar. Eu estou acompanhando alguns jogos aí, eu acho que esse está sendo o perfil. Então, para você vencer fora de casa, você vencer dentro de casa, você vai ter que jogar muito mais do que normalmente joga, porque os adversários vêm todo mundo por uma bola. Mas se você colocar o teu time para jogar assim, você muda a forma do teu time jogar. O teu time não é acostumado a jogar assim. É verdade, a gente não tem essa característica, mas em compensação fora de casa o adversário também vai sair mais pro jogo, né? Não vai ficar tão fechado como aqui quando joga no Castelão. Mas a gente vai fazendo a leitura da competição e a gente vai moldando a nossa equipe para crescer dentro da competição.